Meu nome é Fábio José Toldo, eu sou técnico em eletrônica, graduado em telecomunicações, e a Lilian nos convidou para fazer um projeto aqui do que seria um sistema de CFTV, ou pelo menos o início de um projeto de sistema de CFTV, né? Não é um projeto de um sistema de segurança, né? Até porque segurança como um todo requer outras leituras que não apenas a eletrônica, né? A gente coloca que segurança é risco sob controle, né? E que para maior assertividade é sempre importante ter um projeto. A gente coloca também, então, que segurança eletrônica é uma matéria do conhecimento comum, né? Todo mundo conhece um pouco disso, um pouco daquilo, como é que faz aquilo, como é que faz outro. Alguns têm equipamentos, usam, assimilam a tecnologia de uma forma ou de outra. A gente vai hoje traçar uma linha de informação um pouco mais técnica. A gente começa falando um pouquinho sobre essa questão, né? Às vezes as pessoas no condomínio, às vezes, eu vou fazer segurança na minha casa, mas o artigo 144 já diz, né, que a segurança é direito e dever de todos, né? Então, as suas ações também refletem no teu vizinho, né? E, infelizmente, a gente vai falar de um assunto que não é regulamentado por lei, né? O Michel Temer, quando era deputado federal, foi ele o autor da proposta, a Lei 1759, que é de 2007. Também existem muitas dúvidas que eu vejo com os clientes, que é uma ideia de valor, né? O cara ofereceu X, o outro ofereceu pela metade do preço. Então, eu criei essa tabela algum tempo atrás, porque se a gente pegar, por exemplo, veículos, essas informações maciças, né, de o que o carro tem de valor, o que é um freio ABS, você tem um maior entendimento de diferenciar preço de valor. No sistema de câmeras, o cara diz, tem um sistema aqui de 4 câmeras para assistir direto no celular. O outro diz a mesma coisa. Mas se um seguir uma regra organizada, ou seja, alguém que estudou para aquilo, que conhece as normas, que atende, por exemplo, a NBR 5410, que dita as normas de instalação de sistemas elétricos de baixa tensão, ele vai ter um valor para isso, né? E essa tabela mostra que você pode sair de 100% para 44%, ou seja, a pessoa pode fazer por menos da metade do preço, e a tua sensação é a mesma, justamente pela falta de conhecer claramente os detalhes. Como segurança eletrônica é uma coisa muito grande, a melhor forma de a gente entender uma coisa meio grande é dividir elas em partes, né? Então a gente divide segurança eletrônica pelo menos em 3 partes, que seria infraestrutura, equipamentos ou sistemas e procedimentos. Esse tripé se baseia a metodologia que a gente utiliza para fazer um projeto, como foi o caso de vocês aqui. Dentro desse tripé também a gente vai dividindo as situações. Então, na infraestrutura a gente vai verificar as barreiras físicas, os sistemas de telecomunicações, né? Na parte de projetos, a gente sempre vai verificar por ordem, controle de acesso, depois alarmes de intrusão, depois sistemas de registro. Há uma ordem para se fazer esse investimento. Na parte de procedimentos, parte de liberação, por exemplo, se você tem uma pessoa que trabalha contigo de segunda a sexta, das 8 às 18, se você fazer um controle de acesso e colocar uma agenda para essa pessoa, se ela vir no sábado, ela não vai entrar. Além dessa parte da segurança, tem também as retaguardas. Então, você pode ter um núcleo de segurança dentro da casa, né? Um quarto de sobrevivência, que a gente diz, ou criar um bunker para sair da casa em caso de ameaça maior, contratar serviços da Polícia Militar, da Polícia Civil, empresas de monitoramento, até ter, de repente, um bodyguard, que a gente diz, né? Um anjo da guarda. E ainda existe um outro detalhezinho, que é a parte de negociação de risco, que é quando todos os sistemas falharem, a tua vida está realmente em risco, né? Então, desse modelo de 9 camadas que a gente criou, a gente atua em 8. A gente só não atua no último. A gente não tem esse trabalho de negociação, tá? A gente considera que o ponto mais fraco de todo o sistema são os procedimentos, né? Porque não tem projeto, não tem o cara que vai resolver tudo, não tem uma empresa como a CIA, nós estávamos conversando ali antes, que vai resolver o teu problema se não seguirem procedimentos. E os procedimentos para um condomínio têm que ser feitos pelos condôminos e para os condôminos. Tem que haver uma aceitação de todos. A gente também fala um pouquinho sobre risco da ilegalidade, né? Às vezes a gente quer comprar uma coisa um pouquinho mais barata, digamos assim, e corre alguns riscos que são bobos. Por exemplo, falta de sigilo. Toda vez que vai se instalar eletrônica, você vai ter que abrir de alguma forma alguma informação para o teu prestador de serviço. Então é um problema sério. Toda vez que você contrata alguém, não sabe para quem essas informações estão sendo passadas. Existem também muitos sistemas que vêm com uma informação default, que a gente diz, vem de fábrica, pronto. Então, muitas pessoas, procurando uma posição no mercado, acabam pegando pequenos kits, digamos assim, para instalar, e estão limitados a um conhecimento do que ele faz, superficial. Só que essa é uma informação replicada em vários equipamentos.
o que facilita muito a sabotagem, né? Você pode entrar por ele, por fora, pode invadir, pode colher informações. Gestão frágil e negligente pessoal é uma coisa complexa, né? Porque toda vez que você contrata uma empresa, tem que ver se ela está fazendo corretamente a logística da contratação do pessoal dela. Quem são, se conhece os familiares, se tem antecedentes, se não tem. Afinal de contas, é ele que vai lá na casa do cliente, na tua casa, no teu escritório, né? E uma outra coisa complexa também é uma logística fantasiosa. Muitas vezes o cara diz, vou te instalar o sistema lá, e se tu precisar, tu me liga que em 15 minutos eu estou lá. Já começa a se preocupar. Coisa que a gente acha importante de estar atento é sempre que fizer um trabalho desse, fazer um contrato de prestação de serviço, saber detalhes do tempo de instalação, da manutenção periódica, se vai ocorrer, de quanto tempo é, do treinamento, quais são as pessoas que têm que ser treinadas, durante quanto tempo elas têm que ser, qual é a reciclagem que deve ser feita. Todos os detalhes que fazem parte, então, de um plano mais organizado, de um equipamento mais duradouro, com melhor resultado. Aí, por que investir em CFTV, né? Aqui, sinceramente, como na grande maioria dos casos, é a história do Michel Foucault, né? É vigiar e punir. O CFTV não vai estar aqui para evitar um roubo, mas vai estar aqui para verificar o que aconteceu e quem é o responsável pela ação. Então, pelo que a gente recebeu de informação, se já tiveram alguns prejuízos, que infelizmente o condomínio teve que bancar porque não se pôde se responsabilizar, né? Então, a ideia é essa. Bom, essa é a visão geral do condomínio, esse é o perímetro de vocês, e a gente fez, na verdade, 2 projetos. O primeiro projeto são esses círculos amarelos. Eles atendem, então, salão de festas, né? O primeiro lá, aquele no meio do bosque, e esse. O segundo, em rosa, foi quando eu fui atendido pelo Valdeci, né? Que eles queriam ter uma ideia também do controle de circulação. Como ainda não estava claro para o condomínio quais pontos seriam, a gente viu 3. Nesses 3 a gente fez um estudo e a gente criou, vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, que é uma espécie de módulo. Então, esse aqui, no primeiro projeto, a gente determinou 6 cenas para aquele primeiro salão de festas. O segundo, que está lá no meio do bosque, 5 cenas. Tem 2 que estão mais ou menos recuadas, mais dentro da mata, assim, que é para pegar exatamente os pontos necessários, o banheiro lá atrás e a entrada para o ambiente. E aqui, então, nós mapeamos 12 cenas. A gente manteve... Câmera. A cena é a câmera o que a câmera vê, né? Cada câmera também com a sua lente adequada para o ambiente. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, o segundo, que é o de rosa, eu já fiz algumas imagens para dar uma ideia. O primeiro seriam mais ou menos essas imagens que a gente teria, que seria aquele primeiro ponto, chegando no condomínio. Esse segundo já é esse aqui embaixo, nesse cruzamento que tem aqui, né? E esse aqui é lá na esquina lá do Zé, naquela ponta lá onde vem do lago, né? Mais 2 cenas lá. Quais são os equipamentos que tem no mercado hoje para CFTV? São os DVR, NVR e HVR. Esses são os equipamentos que fazem digitalização. E existem câmeras IP e câmeras analógicas. Agora, por que escolher cada um deles? O DVR, que é um gravador de vídeo digital, ele é o primeiro equipamento que vem para o mercado, isso anos 90 ainda, que retira do mercado as placas de aquisição. Antigamente, para se fazer um CFTV, os primeiros mesmo eram com aqueles... Todo mundo teve um videocassete em casa, né? Então, depois que saiu da fita, houve a necessidade de digitalizar, ou seja, tudo que é digital, 1 é 0. Houve a necessidade de criar, então, equipamentos. Aqueles equipamentos eram placas de aquisição que eram ligadas a computadores. As placas de aquisição recebiam as câmeras, os computadores faziam a digitalização. Quais eram os grandes problemas desse tipo de sistema? Precisava de um sistema operacional, um Windows, um Linux. Então, às vezes, o cliente tinha lá uma placa de captura legal, mas tinha um computador com um sistema operacional ruim. Isso incomodava, de certa forma. Precisava de muita inteligência de tecnologia de informática. O que o mercado viu, o único jeito de disseminar isso é criar um equipamento que faz tudo sozinho, chamado standalone, que funciona sozinho. É o DVR, né? Mas ele tem algumas limitações, né? Trabalha com uma resolução pequena, vai ter um videozinho para a gente falar sobre resolução. Ele é aplicado realmente a pequenos projetos, né? Ele tem uma gestão simplificada e ele não tem muitos vídeos analíticos, digamos assim. A gente não consegue fazer muita inteligência. Gravar, pesquisar a imagem, assistir via internet, isso todos eles fazem. Isso é o básico do básico. O NVR é um gravador de vídeo em rede. Então, ele só funciona com câmeras IP. A câmera analógica conectada para ele tem que passar por um conversor antes.
ele é muito bom porque até o 2015, metade de 2015, ele seria o que seria o suprassumo do CFTV, porque as câmeras IP elas têm tecnologias de detecção de movimento muito avançadas. Eu posso fazer uma cerca virtual, por exemplo. Eu posso contar pessoas, eu posso criar uma linha, se alguém passar, ela me avisa. Por último, o projeto que a gente fez é com esse modelo, é o HVR. O H é de híbrido, então ele é um gravador, mas ele é híbrido, ele aceita câmeras analógicas e aceita câmeras IP. A gente falou que ele tem uma maior escala, né? Entre projetos que você pode ir ampliando. Você pode usar, quem já tem um projeto, por exemplo, pode colocar ele usando as câmeras que tem e ir ampliando depois. Mas aí vem uma outra pergunta para responder. Por que câmera analógica ou por que câmera IP? A gente precisa de algo para usar como peso e medida, senão a gente não tem uma relação, né? Então eu usei dois parâmetros, um é resolução e outro são as funcionalidades, né? Para resolução, eu trouxe esse vídeo. Essa cena aqui, ela está repetida em 6 quadros, né? É a mesma cena em 6 quadros. Cada quadro vai receber um zoom. Cada zoom desse corresponde à resolução da câmera. Vocês vão ver que do CIF, que é o primeiro superior à esquerda, ao 5 megapixels, que é o último do lado direito, embaixo, até metade de 2015, as câmeras analógicas, elas só vinham até aqui, ó. No máximo D1. 2015 para cá, metade de 2015 para cá, e hoje muito fortemente, uma tecnologia chamada analógico HD, ou HD CVI, HD TVI, HD, existem várias nomenclaturas. Elas permitem resoluções até 3 megapixels. O projeto que a gente fez para vocês é em analógico de 2 megapixels. A gente acha que é a melhor relação custo-benefício, e eu vou explicar o porquê. A outra parte das funcionalidades, então eu fiz uma tabela para a gente poder entender melhor. Nessa tabela eu faço pró e contras de câmeras analógicas e câmeras IP. Aí, por exemplo, nas analógicas eu dei nota 10 para a minha questão do menor custo, nota 7 pela questão de lente housing, não tem muita diferença, e 10 na compatibilidade de fabricantes. Dei nota 0 na poucas características analíticas, ou seja, ela não deprecia o produto, porque nós vamos ter isso no HVR. Problema de interferência, eu botei menos 2, né? Interferência seria por causa da rede elétrica. Como nós não temos distância maior, eu botei 0 ali. Se eu somar o mais e o menos, a nota máxima aqui seria 30. Deu 27 de um lado, menos 2 do outro, nota 25. Nas câmeras IP, usar rede existente. Vocês não têm rede. Se fosse construir uma câmera IP, teria que criar uma rede de dados. Ou com fibra, ou, enfim, teria que criar. Então, não valoriza. Facilidade do uso da arquitetura da rede nativa, eu botei 7. É algo que ajuda, realmente. Vídeos analistas também, botei 7. O maior custo, eu botei menos 4, depreciei. Pouco intercâmbio de lentes, botei menos 5. Então, deu 14, com 9 negativo, deu nota 5. Veja bem, é por causa da infraestrutura de vocês. Se eu tivesse, de repente, lá no prédio que o Zé inaugurou agora, lá, o Metropolitan, né, que tem uma rede de dados complexa, tem shaft para tudo que é lado, ou seja, a capilaridade de rede dele é grande, ele tem servidores lá dentro, possivelmente as notas para câmeras IP iam subir, e as de câmera analógica iam cair. E é isso aí. Trouxe um pouquinho de referência bibliográfica. Esse é um livro que eu gosto muito, Planejamento de Segurança, e esse é Gestão de Condutas e Segurança Eletrônica. Aberto a perguntas. E qual é a segurança de dados, por exemplo, se vai estar ligado na parte de internet? A ideia não é. A ideia é o sistema ficar fechado. No caso dos salões de festa, vai ter um AP, que a gente diz, né? Então, vai ter uma rede chamada CFTV, que no caso será dado para a síndica, aí vocês que decidem, o conselho normalmente tem, uma senha que permite acesso às informações, né? Que seria acessível ou pelo tablet, ou pelo celular, ou pelo notebook, né? E no caso das estradas, o que a gente criou foi módulos. Então, é um módulo até 4 câmeras, né? Aí, no nosso caso, deu um sistema com 2, um sistema com 3, um sistema com 4. Mas esse módulo seria até 4 câmeras e você pode interligar eles. Na medida que você interliga um ao outro, que seria uma rede de fibra aí, você cria também uma extensão. Aí, com o próprio celular, a mais ou menos uns 30 metros de distância, você consegue fazer a conexão. Hein? Nada impede que futuramente vocês conectem essa fibra, vamos supor, ou na recepção, ou aqui na administração, ou até mesmo uma tecnologia chamada MPLS, que permitiria vocês levar toda a segurança para um ponto remoto, né?
Hoje já tem pelo menos 2 empresas em Criciúma que estão fazendo portaria remota, controla todo o acesso, entrada, saída, registro de voz. Eu cheguei aqui, vou falar com a Línia, falo com um cara lá no centro, o cara liga para a Línia, ele vai ter que confirmar se eu vou ou não, vai gravar o nosso áudio, o vídeo da pessoa. Então, a ideia de fazer módulos é justamente poder dar escala de crescer, porque efetivamente essa tecnologia ela vai vir para o nosso dia a dia, né? Gente, obrigado, uma boa reunião, um bom jogo para nós mais tarde, né?